Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, metade do mês de setembro já foi, né? Nós já estamos aí para a segunda metade de setembro e hoje é a nossa aula número 55. Espero que vocês estejam todos quietinhos aí, confinados dentro de casa, né, pessoal? Então vamos. Lá na página 108, pessoal, nós temos um trechinho aqui em roxo que fala sobre textos de divulgação científica. Então, quando o cientista ele escreve, né, ele tem que usar uma linguagem adequada, ele tem todas as normas, toda uma rotina para poder escrever um artigo de divulgação científica. Por quê? Porque esse texto de divulgação científica ele não pode ter dois sentidos, ele não pode estar em sentido conotativo, ele tem que estar em sentido denotativo, ou seja, tem que ser objetivo, não pode haver gírias, não pode haver figuras de linguagem, dupla interpretação. Então, um dos gêneros textuais que se estuda também é o artigo de divulgação científica, ou seja, textos relacionados à ciência, a todos os tipos de ciência, tá? Então acompanhe aqui comigo, olha. Artigos de divulgação científica são textos informativos, com frases claras e vocabulário preciso. Seu objetivo, como o nome indica, é divulgar as descobertas mais recentes no campo das ciências em geral e outros assuntos ligados a elas. Dependendo do receptor e do meio em que são divulgados, esses textos se estruturam com uma linguagem mais ou menos científica, com um vocabulário mais ou menos técnico. A utilização de terminologia científica tem por objetivo exprimir, com a maior precisão possível, os fenômenos estudados e não prejudicar a compreensão. Esse gênero de texto pode ser encontrado em periódicos científicos, em revistas de grande circulação, em livros didáticos, em revistas dirigidas ao público infanto-juvenil, nos dicionários e enciclopédias e em blogs ligados às ciências, etc. Então, no livro seu de ciências tem artigo de divulgação científica, no de história, no de geografia, de matemática e em português também. Muitas vezes eles são retratados aqui para o estudo de interpretação de texto e alguma coisa a mais, né? Que é o caso agora, por exemplo, do que a gente vai ver aqui, ó. Exercício 21. Leia o trecho a seguir, extraído de um artigo sobre incentivo a trabalhos na área das ciências. Transcreva os adjetivos ou locuções adjetivas que acompanham os substantivos destacados. Unidos pela ciência. Rede que conecta e dá suporte a jovens cientistas ganhará uma nova versão na América Latina no ano que vem. A iniciativa pretende fomentar projetos científicos e iniciativas de divulgação da ciência na região. Então, esse trechinho aqui foi tirado da revista Ciência Hoje, que tem muitos artigos de divulgação científica, tá? Numa linguagem acessível, não são os termos técnicos mais difíceis, ou seja, qualquer leigo como você, como eu, nós conseguimos entender esses textos da revista Ciência Hoje, tá? Então vamos lá, lá no caderno você coloca a data de hoje, você coloca a página e você coloca o número do exercício. Então o que é para fazer mesmo? Nós já lemos, transcreva os adjetivos ou locuções adjetivas que acompanham os substantivos destacados. Então o que está destacado aqui? Nós temos a palavra cientistas, nós temos a palavra projetos e nós temos a palavra divulgação. Então, essas palavras estão aí no texto e elas estão em negrito, tá? Então, são substantivos. Então, você pode até já grifar aqui embaixo e escrever assim, ó. Substantivo, projetos é um substantivo também e divulgação também é um substantivo. O exercício pede que você veja no texto qual é o adjetivo ou a locução adjetiva que está acompanhando cada uma dessas palavras aqui. Então vamos lá, voltar no texto, para a gente achar o adjetivo que tem para cientistas. Então relembrando, o substantivo dá nome às coisas, tá? O adjetivo é a palavra que qualifica, que mostra uma qualidade, que mostra um defeito do substantivo. Por exemplo, eu falo caneta e depois eu vou falar roxa. Então roxa é um adjetivo, é uma característica da caneta. E a palavra caneta é o substantivo. Então vamos lá. Unidos pela ciência. Rede que conecta e dá suporte a jovens cientistas. Então já achei um adjetivo aqui, jovens. Então, que jeito são os cientistas? Jovens.
Então, esse daqui é um adjetivo. Então, faça desse jeito no seu caderno, tá? Coloque o substantivo, o adjetivo que tem no texto e uma flechinha para mostrar que esse adjetivo se refere a esse substantivo. Que jovens está qualificando, especificando como é que são os cientistas. Os cientistas poderiam ser assim, velhos, poderiam ser grandes, altos, feios, bonitos, né, inteligentes, qualquer coisa, tá? Mas aqui no texto, o que está falando dele? Que eles são jovens. Rede que conecta e dá suporte a jovens cientistas ganhará uma nova versão na América Latina no ano que vem. A iniciativa pretende fomentar projetos. Que jeito são esses projetos? O que está escrito sobre esses projetos aí? Que os projetos são científicos, tá? Está escrito aí na frente. Então, científicos é um adjetivo que está caracterizando projetos. Então, essa palavra científicos é uma característica para projetos. É um adjetivo. Os projetos poderiam ser bons, ruins, modernos, grandes, pequenos, tá? Detalhados, minuciosos, curtos, mas não. O adjetivo que o autor escolheu aqui é científicos. Então veja, ó, plural com plural, plural com plural, tá? Singular com singular, plural com plural. Essa é uma regra de concordância importante. Agora vamos ver outro substantivo que tem. Então, a iniciativa pretende fomentar projetos científicos e iniciativas de divulgação da ciência na região. Que jeito que é essa divulgação? Essa divulgação é da ciência. Então, da ciência aqui é uma locução adjetiva. Só vai mudar um pouquinho esse nome aí de adjetivo para locução adjetiva, porque da ciência é formado por duas palavras. Locução adjetiva. Aí você põe uma flechinha para mostrar que isso daqui é daqui, tá? Então, repetindo, você tem o substantivo e para cada substantivo, quase sempre, às vezes, né, pode aparecer um adjetivo para qualificar, para especificar, mas nem sempre é só coisa boa, tá? Às vezes é coisa ruim também. Então, ele vai caracterizar, não é só coisa boa. Então, olha aqui, ó. Para cientistas, o que tinha aí do lado? Jovens. Como são os projetos científicos? Como que é a divulgação? Divulgação da ciência. A divulgação poderia ser grande, pequena, imensa, rápida, lerda, ruim, deficiente, boa, atrativa, entediante, tá? Mas não. Qual foi aí o adjetivo escolhido para esse texto? Divulgação da ciência. E tem jeito de eu transformar esse da ciência em uma palavra assim? Uma palavrinha só? Tem. Divulgação científica, tá? Então você pode, muitas vezes você pode transformar uma locução adjetiva em um adjetivo só, certo? Então vamos lá, exercício 22. Na última frase, a autora do texto usa um adjetivo e depois uma locução adjetiva a ele equivalente. Quais são esses adjetivos e essa locução adjetiva? Aliás, qual que é esse adjetivo, né? Então vamos lá. O adjetivo é científico. Então, ela fala lá, ó, científicos e que se refere ao quê? Da ciência. Então, veja lá. Então, da ciência é uma locução adjetiva porque é formado por duas palavras, tá bom? Quando eu quero transformar uma locução adjetiva num adjetivo, é só pôr uma palavra só. Da ciência, científico. Da terra, terrestre, e assim vai, tá? Existem listas aí que você tem para transformar a locução adjetiva num adjetivo. E essa é a letrinha A, né, pessoal? E a letrinha B?
Formule uma hipótese que explique por que ela fez isso. Então, por que às vezes a gente escreve científico e às vezes você escreve da ciência? Por que olha, aqui ó, divulgação da ciência ou divulgação científica? Para não repetir palavras, né? Para evitar a repetição. Para evitar a repetição de palavras. Então, muitas vezes, né, você muda, para não ficar repetindo toda hora da ciência, você muda para científica. Então, aqui seria divulgação científica. Olha a concordância. Singular e feminino teria que ficar com singular e feminino também, tá? Então, tá bom. Exercício 23. Relacione as colunas de modo que os adjetivos assinalados correspondam às locuções adjetivas que apresentam o mesmo sentido. Se tiver dúvidas, consulte o seu fiel amigo dicionário. Então vamos ver. Você tem uma listinha que vai de A até I, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, I. E tem aí o adjetivo que está grifado. Pancreático, cardíaco, digitais, renal, ungueal, cervicais, abdominal, dorsal e científica. Cada uma dessas palavrinhas se refere a esses numerais que estão aí do lado direito. 1 da barriga, 2 no coração, 3 nas costas, 4 dos dedos, 5 do pâncreas, 6 da ciência, 7 do pescoço, 8 nos rins e 9 das unhas. Qual que é de qual? Tá? Qual locução adjetiva se refere a qual adjetivo? Então nós já vamos ver. Esse exercício dá para fazer no livro. É só você colocar ali na frente, eu já vou fazer aqui para vocês verem qual é. Enquanto isso, aproveitem para ler aí quais são as palavrinhas, né? Então vamos que vamos. Então, exercício 23, você tem ali as letrinhas. As letrinhas vão de A até E. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Qual é o correspondente de cada um? Então, você tem dentro do seu sistema digestivo um caldinho, um líquido chamado suco pancreático. Onde que esse suco pancreático ele é feito? No pâncreas. Então, eu vou até passar um traço aqui para ficar mais fácil. B. Então, olha, suco pancreáticos é um suco do pâncreas. É uma secreção produzida no seu pâncreas que ajuda na digestão, tá? Se você tem um problema cardíaco, é porque você tem um problema onde? No coração, tá? Se tiraram as suas impressões digitais, é porque tiraram a impressão sua da onde? Dos dedos. Então, digital dos dedos. Se você tem um sofrimento renal, é porque você tem um sofrimento nos rins. 5, 6, 7, 8, é o significado 8, tá? Se você tem um amolecimento ungueal, é porque você tem um amolecimento nas unhas, tá? Das unhas lá é o número 9. Se você tem vértebras cervicais, todos nós temos vértebras cervicais, ou imagine que você esteja com uma dor nas vértebras cervicais, é porque você está com uma dor no pescoço. Um protetor cervical, né? Quando a pessoa sofre um acidente, eles colocam aquele protetor cervical. Protetor cervical é um protetor para o pescoço. Quando você faz um exercício abdominal, é porque você está fazendo um exercício da barriga. Então, abdominal se refere à barriga. E massagem dorsal é uma massagem feita na onde? Nas costas.
tá? E uma descoberta científica é uma descoberta do quê? Uma descoberta da ciência. Então veja, aqui desse lado você tem os adjetivos e aqui você tem as locuções adjetivas. A função é a mesma, é qualificar, é dar uma característica para o substantivo. A diferença é que aqui você tem uma palavrinha só e aqui você tem duas palavrinhas, por isso que é locução, certo? Até aí sem problema, né? Então, tá bom. Formação dos adjetivos. Assim como os substantivos, os adjetivos podem ser simples ou compostos e primitivos. Então, assim como a gente tem substantivo simples ou composto, o adjetivo também pode ser simples ou composto. Então, o adjetivo simples, ele é formado por apenas uma palavra. Então, olha lá. Amarelo, feliz, brasileiro. E o substantivo composto, ele é formado de mais de uma palavra. Amarelo, ouro, franco, brasileiro, infanto, juvenil. Primitivos não se originam de outras palavras, servem de base para a formação de outras palavras. Azul, claro, curto, verde, triste. E derivados são os adjetivos que originam-se de outras palavras, são de outro adjetivo, de outro adjetivo, de outro substantivo ou de outro verbo. Então você tem lá, saboroso é derivado do substantivo sabor, infeliz é derivado do adjetivo feliz, encontrável é derivado do verbo encontrar. Então vamos lá. O exercício 24 pede para indique no caderno as palavras que originam os adjetivos a seguir. Também dá para fazer no livro, tá? É só uma palavrinha que vai aí na frente. Descontente é derivado do adjetivo contente. Então, descontente é o contrário de contente. Grandalhão é derivado do adjetivo grande. Brasileiro é derivado do substantivo próprio que? Brasil. Enraivecido é derivado do substantivo comum raiva. Lamentável é derivado do verbo lamentar. E pensativo é derivado do verbo pensar. Então veja, essas palavras que estão aqui no livro, descontente, grandalhão, brasileiro, enraivecido, lamentável e pensativo, são adjetivos. Elas servem para qualificar, para mostrar uma característica do substantivo, tá? Essas palavras que estão aqui, elas são derivadas de outras. Descontente, ela veio de contente. Grandalhão veio da palavra grande. Brasileiro veio da palavra Brasil. Enraivecido, olha, eu pulei um aqui, ABC. Ah, não, tá certo. Enraivecido veio de raiva. Lamentável veio de lamentar e pensativo veio de pensar, tá? Esses adjetivos que estão aqui no livro são adjetivos derivados, eles vieram de outra palavra. Certinho? Então, pessoal, lembrando que essa semana tem prova, tá? Esse daqui é um assunto para prova, vocês já comecem a estudar. Beijo!